turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar a unidade 4, que trata da álgebra das proposições e método dedutivo. Esses dois assuntos a gente vai estar trabalhando as propriedades vistas lá em equivalência, em implicação lógica. A gente vai aprender a demonstrar aquelas propriedades sem precisar fazer o uso da construção de tabela verdade. A gente vai usar as propriedades da conjunção, da disjunção, da condicional, da bicondicional, as negações, para que a gente possa estar fazendo essas deduções. Então, vamos lá. Começar aqui com as propriedades da conjunção, né, do I. Então, quais são as propriedades da conjunção? Sejam P, Q e R proposições simples quaisquer, e sejam T e C proposições simples cujos valores lógicos são V e F. Então, sempre guardem, quando aparecer essa letrinha T e essa letrinha C, eles vão ter esses respectivos valores lógicos. T é verdadeiro e C é falso. Então, quais propriedades da conjunção? Idempotente, certo? Que diz o seguinte, P e P, bicondicional P é uma tautologia, ou seja, se é uma tautologia, nós aprendemos que se a bicondicional é uma tautologia, ela se torna uma equivalência. Então, nós podemos escrever P e P equivale a P. Comutativa, P e Q equivale a Q e P. Então, o que faz a comutativa? Ela inverte a ordem e isso não altera o resultado. Associativa, P e Q e R equivale a P e Q e R. O que foi que mudou aqui? Somente a ordem dos parênteses. Então, quando você usa a propriedade associativa, você pode reorganizar os parênteses e isso não vai fazer alterar o resultado final. E a identidade, que diz que se P e uma proposição T, que é verdade, ó, se você tem P e uma proposição que é verdadeira, isso vai ser equivalente à própria proposição P. Agora, se você tem P e uma proposição que é falsa, isso vai ser equivalente ao valor de C, ou seja, isso vai ser uma falsidade. Então, essas são as propriedades da conjunção e a gente vai estar usando muito elas para fazer métodos dedutivos. E a gente tem as propriedades da disjunção, né? As propriedades do ou. Seguem a mesma estrutura da conjunção. Nós temos P, Q e R, proposições simples, quaisquer, e T e C, propriedades simples, cujos valores lógicos são verdadeiros e falsos. Então, a gente tem as mesmas propriedades, ó. Idempotente, que diz que P ou P equivale a P. Comutativa, a ordem não vai influenciar no resultado. A associativa, em que eu posso mudar a ordem dos parênteses. E a identidade, que se você tem P ou uma verdade, isso vai equivaler a uma verdade. Ou se você tem P ou uma falsidade, isso vai ser equivalente à própria proposição. Também essa identidade a gente usa muito. E aí a gente tem as propriedades que são comuns à conjunção e à disjunção. Então, se nós temos P, Q e R, proposições simples quaisquer, e sejam T e C proposições simples, cujos valores lógicos são verdadeiro e falso, nós temos a seguinte propriedade. Distributivas, né, que são as propriedades da conjunção e disjunção. Você tem, como a gente vai fazer a distributiva com a conjunção e a disjunção? Eu tenho P, I, P, Q ou R. Vejam que para você fazer a distributiva, os conectivos têm que ser opostos. Aqui, ó, fora eu tenho conjunção e dentro eu tenho disjunção. No 2, fora eu tenho a disjunção e dentro eu tenho a conjunção. Então, quando essa situação ocorrer, você pode fazer a distributiva. Então, a gente vai distribuir esse P, ó. P, I, Q. Então, vamos botar aqui, ó, P, I, Q, ou P e R. P e R. Então, nós temos essa equivalência, ó. A distributiva, esse formato aqui equivale a esse formato aqui. Agora, vamos ver essa segunda. P ou Q, então, ó, P ou Q,
I, P ou R. P ou R. Então, o que vocês podem ver? Quando a gente faz o distributivo, o conectivo que está fora dos parênteses passa a ficar dentro dos parênteses, e o conectivo que estava dentro do parênteses é o que vai ficar entre eles. Então, é assim que a gente faz a distributiva. Vamos ver a absorção. A absorção a gente tem P, I, P ou Q equivale a P. Como que isso acontece, né? Aqui, ó, vejam que eu tenho I fora e ou dentro. Então, eu posso fazer a distributiva nesse caso aqui. Então, vamos fazer aqui a distributiva. Então, eu tenho P e P. Então, vou ter P e P ou P e Q. P e Q, certo? P e P, lá, lembra lá da propriedade da conjunção, que é a primeira idempotente, que diz P e P equivale a P? Então, eu tenho que isso aqui, ó, vai equivaler a P ou P e Q, certo? Então, nesse caso aqui, ó, se você fizer a tabelinha, essa conjunção aqui, né? Essa disjunção, ela equivale à proposição P, certo? Então, isso aqui é uma equivalência, você deve lembrar. Então, absorção, se você tiver P e P ou Q, você pode trocar ela pela proposição P. Assim, também, se você tiver P ou P e R, isso aqui também vai equivaler à própria P, certo? Outras propriedades da conjunção e disjunção. Essa regra de Morgan, né? Tá faltando até um de Morgan aqui, ó. Regras de Morgan. É uma propriedade muito usada, certo? Bastante conhecida. Que ela traz a negação do I e a negação do OU. Então, a negação do I é o quê? Nega as duas e inverte o conectivo. Então, nega P, troca I por OU e nega Q. Se você for fazer a negação da disjunção, é o contrário. Nega P, troca o OU por I e nega Q. Por isso que lá, acho que alguns alunos chegaram a perguntar se quando eu tinha a negação de P e Q, se eu poderia colocar isso como equivalente negação de P e negação de Q. E não pode, você tem que inverter esse I aqui, ó, é negação de P ou negação de Q. Você inverte o conectivo do meio, certo? Nega as duas e inverte o conectivo. Então, é uma regrinha que a gente vai usar bastante, tá bom? A gente vai usar muito essa regra de Morgan. E aí, nós temos aqui um exemplo, né? Vamos ver aqui um exemplo. Dê a proposição equivalente. Então, nós temos aqui na letra A. É falso que não está frio ou que está chovendo. Então, nós temos duas proposições. Não está frio e está chovendo. Então, como que a gente traduz isso aqui para a linguagem simbólica? É falso que, lembra que eu disse que bota negação e abre parênteses? Não está frio, eu vou chamar de P. Ou, conectivo ou aqui, ó, ligando as duas. Está chovendo, eu vou chamar de quê? Então, quem é equivalente isso aqui? Então, a gente usa a regrinha de Morgan para achar equivalente. Nós temos aqui a negação do ou. Então, a gente nega P e nega Q. Transformando isso na linguagem corrente, nós vamos ter o quê? É falso, nós vamos ter o quê? Negação de P, P é não está frio. Então, a gente vai botar está frio, né? E negação de que diz que está chovendo, então a gente vai botar e não está chovendo, ok? Então, essas são proposições equivalentes. Letra B. Não é verdade que, então abre negação a parênteses. O pai de Marcos é pernambucano. Então, eu vou chamar aqui o pai de Marcos é pernambucano de P, ou que a mãe é gaúcha. Mãe é gaúcha, eu vou chamar de que. Então, eu tenho negação de P. Vamos até botar o contrário. Vamos supor que aqui eu tenho um I, né? Que a gente já fez esse mesmo exemplo em cima.
Eu vou apagar aqui e eu vou botar um I. Para a gente mudar. Então, vai ficar P, I, Q. Quem é equivalente? Lei de Morgan, né? Da regrinha de Morgan, negação do I. Nega P, troca I por O e nega Q. Então, como vai ficar a frase? O pai de Marcos não é pernambucano. Ó, o pai de Marcos não é pernambucano. Ou, né? A mãe não é gaúcha. A mãe não é gaúcha. Prontinho. Então, essa regra é muito importante. Fixem ela. Vamos ver um outro exemplo. Na álgebra das proposições lógicas, as regras de Morgan são utilizadas para negar tanto a disjunção como a conjunção. Verifique qual das alternativas a seguir, de acordo com De Morgan, representa na forma simbólica a negação de os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Então, vamos chamar aqui, ó, os homens são de Marte, vamos chamar de P, e as mulheres são de Vênus, vamos chamar de Q. Então, o que nós temos aqui? P e Q. Ele quer a negação disso aqui, né? E, ó, forma simbólica da negação de. Então, eu quero a negação dessa proposição. Então, a gente acabou de aprender pela lei de Morgan que a negação do I vai ser o quê? Nega P ou nega Q. A gente tem essa alternativa aqui na letra E. Então, viu? Ó, foi bem simples de responder, só tem em mente como que funciona a regrinha de Morgan para negação da conjunção e da disjunção. E aí nós temos também aqui algumas equivalências importantes que envolvem a condicional e a bicondicional. A condicional, ela tem como equivalências a negação de Q, condicional, negação de P, certo? Isso aqui é uma equivalência para condicional. E uma outra é que a condicional P condicional Q equivale a P ou negação de Q, certo? Então, essas aqui são equivalências da condicional que são muito importantes. E a negação da condicional, né? Também é muito pedida em concurso. Então, como que eu nego a condicional? Então, eu vou colocar aqui a equivalência da condicional e depois vou fazer a sua negação, né? Então, tem aqui, ó, a negação de P condicional Q. Aí você diz, mas eu não sei fazer a negação do conectivo da condicional, mas eu sei fazer a negação do I ou do OU. Então, vamos colocar a proposição que é equivalente a P condicional Q. Então, isso aqui, ó, equivale a negação de P condicional Q, eu posso trocar por P ou negação de Q, não é isso? Então, aqui eu tenho a negação do OU, que nós já sabemos fazer pela regra de Morgan. Negação do OU, nega a primeira, inverte o sinal e nega a segunda. E aí vem a idempotência do Q, né? Negação da negação, fica a própria proposição. Então, temos aqui, ó, a negação da condicional é negação de P e Q, certo? Correção aqui, gente, deixa eu só arrumar aqui, que aqui tá trocado, ó. Aqui e aqui. Por isso que o meu resultado aqui deu diferente, porque aqui equivale a negação de P, negação de P ou Q. Agora sim, viu? Então, deixa eu refazer aqui, arrumar para vocês. Vamos encontrar a negação da condicional. Deixa eu só arrumar aqui. A gente vai fazer bonitinho. Então, tenho aqui, ó. Então, a negação de P condicional Q equivale. Vou trocar essa condicional por essa equivalência 2. Negação
da negação de P ou Q, porque eu sei pela regra de Morgan negar a disjunção. Então, a negação da disjunção vai ser nega a primeira, inverte e nega a segunda, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, pela propriedade da idempotência, negação da negação de P é o próprio P e negação de Q. Ou seja, a negação da condicional equivale a P e negação de Q, certo? Então, essas são as duas equivalências da condicional e essa aqui é a negação da condicional. São três propriedades muito importantes que a gente vai usar muito em método dedutivo. E a bicondicional, a gente tem essas duas equivalências. P bicondicional Q equivale a P condicional Q e Q condicional P. Também equivale a P e Q, ou negação de P, ou negação de Q, tá bom? E aí, qual é a negação da bicondicional? Né? Se a gente trocar aqui por essa 2, a gente pode fazer a negação da bicondicional. Vamos fazer aqui, ó. Negação de P bicondicional Q. Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer? Negação da bicondicional, então a gente vai negar, né? Negar isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui de um jeitinho para vocês entenderem. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, basicamente já é dedução sem usar a tabela verdade. Ó. Negação de P bicondicional Q. Então, eu vou substituir essa bicondicional aqui por essa 2, por essa equivalência 2. Então, eu vou ter negação de quem? De P e Q, ou negação de P e negação de Q. Essa negação aqui, ela está incidindo diretamente sobre essa disjunção. Então, qual é a negação da disjunção? A gente já sabe, né? Nega a primeira, que é essa aqui, inverte o ou por i e nega a segunda. Certo? De novo, eu tenho aqui uma negação incidindo diretamente sobre uma conjunção. E aqui também uma negação incidindo diretamente sobre uma conjunção. Então, vamos arrumar isso aqui, ó. Vai ficar negação da conjunção, nega P, boto o e nego Q. E negação da conjunção, nega a primeira, negação da negação de P é P, ou negação da negação de Q é Q, certo? Então, nós temos essa aqui, ó, como uma negação da bicondicional, ok? Mas aí você sabendo fazer a distributiva e usando os sinais, professora, é muita coisa, muito detalhe para estar memorizando, realmente é. Mas aí você sempre vai ter em mãos essas regrinhas aqui para você estar consultando. Então, vamos demonstrar a propriedade associativa da bicondicional. Ele quer que nós demonstremos isso aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui P bicondicional que equivale a Q. No caso, isso aqui não é nem associativa, né? Se eu mudei, isso aqui é a comutativa. Como seria associativa? Só botar aqui, ó. Né? Isso aqui é comutativa. Comutativa, lembra? Eu só troco a ordem, né? Só troco a ordem. Mas a associativa é quando tem uma terceira para você mudar a ordem dos parênteses. Então, vamos fazer uma associativa aqui da bicondicional. Deixa eu apagar aqui para vocês não confundirem. Deixa eu botar aqui. Se eu tenho P... deixa eu voltar bem aqui, ver se pego um exemplo aqui desse anterior. Eu posso botar P... tem que ter uma terceira, né? Vou botar bicondicional que bicondicional né? Então, associativo, nós temos o quê? Equivale a P bicondicional que bicondicional Na associativa, a gente muda o parênteses, né? Então, lembra se eu tenho esse parênteses aqui,
na associativa eu faço isso aqui, não é isso? Ele quer que a gente demonstre isso aqui, né? Então, vamos ver. Como que a gente pode substituir aqui, né? Vamos substituir primeiro esses parênteses aqui. Vamos substituir esse aqui, né? P, bicondicional Q, eu posso substituir por quem? Então, a gente vai lá na equivalência da bicondicional, foi aqui no anterior, e a gente vai substituir por essa aqui, ó. Vamos substituir por essa de baixo. P e Q, ou negação de P e negação de Q. Vai ser P e Q, ou negação de P e negação de Q, não é isso? Deixa eu voltar aqui só para conferir. Pronto. Isso aqui que eu botei, eu só substituí essa bicondicional que estava dentro do parênteses, certo? Então, fora, eu tenho ainda bicondicional R, não é isso? Então, tem o bicondicional R. Eu fiz primeiro parênteses, né? Então, aqui agora eu tenho, vou colocar um colchetezinho aqui, ó. Certo? Agora, nós temos uma outra bicondicional, né? Se vocês olharem, eu tenho essa bicondicional dessa proposição com essa, é isso? Então, o que que eu posso, como que eu posso escrever, né? Então, vamos escrever, ó. Atenção. Essa aqui é como se fosse a P, e essa aqui é como se fosse a Q. Então, o que que a gente faz? P e Q. Então, quem é a P agora? Essa grandona aqui. Então, vou botar ela. P e Q, ou negação de P e negação de Q. Olha para ela como uma coisa só, como se fosse um P, certo? P. Vou colocar assim para vocês entenderem a associação que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui. Vou chamar isso aqui de uma letra maior. Vou botar uma letra maiúscula aqui, ó. Aqui é um A e aqui é um B. Substituindo pela equivalência da bicondicional, o que que a gente faz? A bicondicional equivale a A e B, ou nega A e nega B, certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Só que o meu A é essa grande aqui e a B vai ser essa simples. Vamos lá. No lugar de A, eu vou colocar essa aqui, ó, essa composta. No lugar de B, eu vou colocar R. Vamos lá. Vai ficar P e Q. Estou colocando aqui que representa a letra A. I, que representa a letra B, é o R, né? Vou fechar aqui. Aí vem, ó, ou, abre parênteses de novo, vou botar negação da A. Negação de, quem é A? É P e Q, ou negação de P e negação de Q. Deixa eu só arrumar aqui, ó, parênteses aqui. Isso aqui é a negação da A, certo? Aí, ó, e negação da B, negação de R. Então, tá aqui. Pronto. Coloquei aqui, ó. Vou deixar até aqui, né? Vamos ver se a gente encontra esse mesmo resultado agora fazendo esse outro lado aqui, ó. Vou passar uma linha aqui. A gente vai para esse outro lado. Do outro lado eu tenho P, bicondicional, vou trocar aqui, ó. Q, bicondicional R, vai ser a mesma coisa que essa aqui, né? Então, vamos lá. Então, vai ser Q e R, ou negação de Q e negação de R. Tá aqui. Botei aqui, ó. Certo? Então, vou substituir por isso aqui. Agora, vamos fazer outra bicondicional, né? Agora, eu tenho essa P aqui e tenho essa maior. Eu vou chamar essa aqui de D e eu vou chamar essa aqui de C. A gente vai fazer a mesma coisa. Ver se a gente encontra o mesmo resultado. Então, eu vou fazer essa mesma sequência aqui, ó. A e B, agora eu vou ter C e D. C é Q e R, ou negação de Q e negação de R. Isso aqui é a letra C. I, B. Então, I, D, que é P.
Vou botar aqui. E, vou abrir colchete, parênteses, negação do C. Vamos lá. Ou negação do D, né? Que é P aqui. P. E negação do C. Agora eu vou negar esse aqui, ó. Q e R, ou negação de Q e negação de R. Fecha aqui, fecha o colchete, fecha o maior. Certo? Então, se a gente desenvolver essa primeira parte, essa parte 1, ela é grande, e essa parte 2, provavelmente a gente vai encontrar os mesmos resultados, ok? Vamos ver um exemplo mais simples. Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Logo, então, se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Logo, então vamos lá, transformar isso aqui na linguagem simbólica. Se Rodrigo mentiu, eu vou chamar de P. Ele é culpado, eu vou chamar de Q. Então, eu tenho aqui, ó, P, condicional, Q, né? Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Então, logo, se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu. Lembra lá da equivalência da condicional? Vamos voltar. Vocês verem. Ó, equivalência da condicional, eu tenho negação de Q, condicional negação de P, ou essa segunda aqui. Vamos ver se a gente tem alguma que equivale, ó. Equivalências da condicional. Negação de Q, condicional negação de P, ou a gente tem a segunda, que é negação de P ou Q. Então, quais seriam as equivalências a essa frase? Seria, se ele não é culpado, então Rodrigo não mentiu. A outra equivalência vai ser, Rodrigo não mentiu ou Rodrigo é culpado. Então, vamos ver se tem algum, ó. Se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu. Deixa eu escrever aqui quem são as frases equivalentes, que aí fica mais fácil. A essa primeira equivalência aqui, a frase é a seguinte: negação de quê? Se ele não mentiu, então, negação de P, então, Rodrigo não é culpado. A segunda equivalência diz o seguinte, Rodrigo, vou negar P, então Rodrigo não mentiu, ou que ele é culpado. Então, se a gente tiver essas duas frases, a gente tem as equivalências. Na letra A, a gente tem, se Rodrigo não mentiu, então, se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu. Se ele, então não é, né? Rodrigo é culpado? Não. Se Rodrigo não mentiu, então ele não é culpado. Se Rodrigo não mentiu, então ele não é culpado. Então, a gente achou uma aqui. Letra C. Rodrigo não mentiu, nós não temos. E se Rodrigo é culpado, então ele mentiu. Também não. Então, uma dessas duas seria equivalência. Nós temos a letra C. Então, essa é a alternativa correta. E aí a gente começa a parte de método dedutivo, né? O método dedutivo é usado para demonstrar implicações e equivalências lógicas. Então, a gente vai demonstrar implicações e equivalências lógicas, como eu falei, sem o uso de tabela verdade, só usando as propriedades. Então, vamos lá. Demonstrar a implicação. P, condicional Q, e P implica em Q. Essa regrinha aqui, essa implicação, ela é chamada de modus ponens, certo? Então, como que a gente demonstra? A gente vai tentar sair daqui para chegar em Q. Então, vamos tentar fazer isso, ó. Vamos lá. Você vai lembrar, a condicional eu posso substituir por quem? A condicional eu posso substituir pela seguinte: nega a primeira ou a segunda.
substituir essa condicional por essa expressão. IP, né? Tem o IP. Por que eu fiz essa substituição e não a outra? Porque eu estou vendo que aqui eu tenho um conectivo OU dentro do parêntese e fora eu tenho um I. E aqui eu posso fazer a distributiva. Então, aqui, ó. Tá aqui. Fazendo a distributiva. O que é que nós temos? P, I, não P. Eu vou ter P, I, não P. Ou P e Q. P, I, Q. Certo? Vamos lá. O que nós sabemos, ó? Vamos ver aqui o que a gente tem. P, I, não P. Opa, eu botei com o Q aqui. Que é P, I, não P. Ou P e Q. Vamos lá. P e não P, lembra lá da propriedade da identidade? Então, se a gente tem o seguinte, ó. Sabendo que P e não P, o que isso aqui está dizendo? Que algo pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não, né? Então, sabendo que P e não P é falso, o que nós vamos ter? F ou P e Q, certo? Agora a gente tem que lembrar da propriedadezinha lá da identidade. Lembra lá, ó? Propriedade da identidade da conjunção. Ou da disjunção. Disjunção. Então, o que faz a identidade de disjunção? Se eu tenho um valor que é falso com uma proposição, pela disjunção, isso vai ser o quê? Vamos lembrar? Então, ó, vamos supor aqui. Você tem uma proposição P, que ela pode ser verdadeira ou falsa, e tem uma proposição, lembra lá do que eu falei do Czinho? Que ela é falsa, certo? Então, se eu pego P ou C, eu tenho o quê? VF vai ser verdadeiro. FF vai ser falso. Então, esse valor, ele é igual à proposição P. Então, eu posso dizer que se eu tenho P ou um valor lógico que é falso, isso é equivalente à própria proposição P. Então, se eu tenho falso com um valor lógico, então, o resultado disso aqui vai ser P e Q, certo? E eu lembro que a gente viu que isso aqui implica em quê? Vamos lá? Eu acho que a gente já viu essa regrinha aqui, lá na absorção. Mas vamos testar aqui, ó. Vamos testar rapidinho aqui, ó. Eu tenho P, eu tenho Q? VV, FF. Aqui eu vou ter VF, VF. E eu tenho P e Q. O I só vai ser verdade se as duas forem verdade. Então, eu tenho V aqui, o resto eu tenho falso. Então, vamos lá. Esse aqui, P e Q, implica em quê? Ó, P e Q. Implica em quê? Como que eu sei que implica? Lembra lá da aulinha de implicação? Aonde P e Q for verdade, Q também tem que ser verdade. Então, olhando para cá, ó, P e Q é verdade na primeira linha. E Q também é verdade na primeira linha. Então, essa implicação existe. Ou seja, isso aqui implica em Q. Então, nós chegamos no mesmo resultado da regra. Então, nós conseguimos demonstrar essa implicação. Que realmente, saindo daqui, que essa proposição composta implica em Q. O que isso quer dizer? Aonde essa proposição composta aqui for verdade, Q também vai ser verdade, ok? É um pouquinho complicado, mas à medida que a gente for respondendo questões, vocês vão pegando o jeito e vão vendo que não é tão
tão difícil assim. Vamos demonstrar mais uma, né? Então, a gente tem aqui. P, aqui é modus tollens. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento para tentar chegar nessa negação de P. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou usar, vou botar aqui, vou nem botar usar não, vou botar assim, vou escrever de uma forma assim. Equivalência da condicional. Então, eu vou substituir essa condicional pela sua equivalência, que é o quê? Negação de P ou Q. Repito os demais. E negação de Q. Eu quero desenvolver esse resultado para chegar em negação de P, certo? Vamos lá, mostrar que implica em negação de P. O que a gente faz agora? Distributiva. Então, vamos fazer aqui a distributiva. Negação de Q e negação de P. Negação de Q e negação de P. Ou o que está dentro do parênteses vem para fora, o que está fora vai para dentro. Negação de Q e Q. Negação de Q e Q. O que nós já sabemos? Sabemos que negação, vou botar assim, acabamos de fazer na passada, ó. Valor lógico de negação de Q e Q é falso, né? Então, eu botei aqui, ó, negação de Q e negação de P, ou como uma falsidade. Aí a gente vai fazer lá pela identidade, né? Propriedade da identidade. O que diz a propriedade da identidade? Que se você tem P ou uma proposição que é falsa, isso equivale à própria P. Então, isso aqui vai equivaler à negação de Q e negação de P. Será que isso aqui implica em negação de P? Então, vamos verificar aqui, ó. Eu tenho P, Q, preciso da negação de P, da negação de Q. Ver se isso vai implicar se negação de Q e negação de P implica em negação de P, certo? Então, vamos aqui, ó. VV, FF, VF, VF. Negação de P vai ficar FF, VV. Negação de Q vai ficar FV, FV. Agora, vamos fazer negação de Q e negação de P. Só vai ser verdade se as duas forem verdades. Eu tenho isso na última. Nas demais vai ser falso. Agora, vamos ver se existe a implicação de onde para onde. De negação de Q e negação de P para negação de P. Daqui para cá. Então, quer dizer, aonde isso aqui for verdade, negação de P também deve ser. Isso aqui só é verdade na última linha. Negação de P é verdade na última linha? Sim. Então, isso implica em negação de P, demonstrada a regra de modus tollens, né? Usando somente propriedades da equivalência e da implicação. Ok? Então, é assim que a gente faz as demonstrações sem uso da tabela verdade. E agora vamos ver uma equivalência, né? Uma forma aqui da equivalência. Então, vamos demonstrar essa equivalência aqui. Então, eu tenho P condicional Q equivale a P e não Q condicional C. Então, quando a gente fala de equivalência, você pode sair deste lado e provar que você chega nesse, ou você pode sair deste lado e provar que você chega nesse. Eu vou sair desse segundo lado aqui, porque é mais fácil para chegar na condicional. Então, vamos lá. P e negação de Q, condicional C. Pela regra, né? Primeiro, o que a gente faz aqui? A gente tem uma condicional, que é o mais forte. Então, é como se você tivesse um parênteses aqui, ó. Certo?
condicional entre esse e esse. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a equivalência da condicional. Qual é a equivalência da condicional? Negação de P ou Q. Vamos lá. Nega a primeira, então vou ter negação de P e negação de Q, ou a segunda, que é C. Vou fazer o quê? Regra de Morgan. Negação da nós temos aí uma conjunção, né? Conjunção por De Morgan. Então, vamos negar isso aqui. Nega a primeira, então nega P, muda o conectivo de I para O, nega a segunda, que já está negada. Então, negação da negação é o próprio Q. Aí aqui, ó, ou C, certo? Tenho somente conectivos ou. O que eu faço? Eu posso colocar um parênteses bem aqui, ó, certo? E aí, o que eu tenho? Eu vou usar a propriedade da identidade, da disjunção, que diz o quê? Se eu tenho uma proposição ou uma falsidade, isso aqui é a própria proposição. E lembra que eu falei que aonde parecer T vai ser verdade, aonde parecer o C vai ser falso. Então, eu tenho aqui, ó, negação de P ou Q com um valor lógico que é falso. Isso equivale a negação de P ou Q. Pessoal, o que é negação de P ou Q? Tá bem aqui, ó, foi a primeira regrinha que eu usei. É equivalência da condicional. Então, ó, equivalência da condicional. Então, quer dizer que negação de P ou Q equivale a P condicional Q. Então, ó, nós saímos do lado 2 para chegar no lado 1. Então, realmente, ó, conseguimos fazer a demonstração com sucesso. Aqui, ó, saímos deste lado e chegamos neste lado, provando a equivalência entre os dois, ok? Vamos ver mais um? Demonstrar esta equivalência aqui, chamada de exportação e importação. Então, o que a gente pode fazer? Vou sair agora desse lado 1 para chegar no lado 2. Ou tanto faz, você sai do lado 2 para chegar no 1, né? O 1 aqui, nos dois a gente tem condicional. Eu vou tentar sair do 1 aqui para chegar no 2. Vamos lá. Porque às vezes sair de um lado para o outro é mais fácil, né? Vamos lá. P e Q, condicional, é. Onde você vê que já tem a condicional, ó, você já substitui pela sua equivalência. Vamos botar aqui, ó. Equivalência da condicional. Vamos lá. Então, nega a primeira, negação de P e Q, ou a segunda, certo? O que eu faço agora? Negação da conjunção. Pela regrinha de Morgan, né? Então, nega a primeira, troca o I pelo OU, nega a segunda. Aí, OU, é, certo? Então, o que a gente tem aqui? Olha para cá. Vou colocar um parênteses bem aqui, ó. E aqui. Então, dentro desse parênteses, eu tenho o quê? Negação da primeira ou a segunda. Então, ó, o que eu vou usar? Equivalência da condicional. Você tem que enxergar aí e dar a volta. Aqui é a volta, ó. Ó, P condicional Q equivale negação de P ou Q. Então, ó, se eu tenho a primeira condicional, a segunda, eu nego a primeira, coloco o conectivo ou e repito a segunda. E é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho negação de Q ou R. Então, isso aqui vai ser equivalente a quê? Ó, Q condicional R, não é isso? Então, ó,
negação de P, ou Q condicional R. De novo, nós temos a negação de uma primeira, conectivo ou, e temos a segunda. De novo, usando a equivalência da condicional, o que nós temos? P, né? Que eu tenho P condicional a essa segunda aqui, ó. Então, ó, mais uma vez conseguimos demonstrar com sucesso. Saímos aqui, ó, do primeiro lado e chegamos no segundo lado. Então, isso é fazer a demonstração, ok? Vamos continuar. O que a gente pode fazer também no método dedutivo? Nós podemos reduzir o número de conectivos. Como é que a gente faz a redução desse número de conectivos? Entre os 5 conectivos fundamentais, negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, 3 exprimem-se em termos de apenas 2 dos seguintes pares. Então, 3 desses conectivos podem ser expressos através de negação e ou negação e condicional. Então, e tem aqui algumas observações. Os conectivos e, ou e condicional não se exprimem em termos de negação e bicondicional. O conectivo ou exprime-se em função unicamente da condicional, pela equivalência que nós conhecemos, né? Ó, P ou Q equivale a isso aqui. Todos os conectivos exprimem-se em torno dos conectivos de Schaeffer, lembra? Negação conjunta, negação disjunta. A gente vai ver um exemplo aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, ó, simplifique a proposição abaixo utilizando as leis de equivalência. Como é que eu faço? Eu vou simplificar, quer dizer que você vai desenvolver, né? Até você chegar a um ponto que, pronto, daqui não dá mais para usar nenhuma lei. Então, vamos lá. P condicional Q, aqui nós temos uma condicional. Então, onde estiver condicional, você já usa a equivalência da condicional. Então, vamos botar aqui, ó. Equivalência de P condicional Q. Então, nos dois parênteses, vamos fazer essa equivalência. Então, vai ficar P, I. Aqui nega a primeira, né? Vou até botar ela aqui para vocês estarem lembrando. Nega a primeira ou a segunda. E dentro desse outro parênteses também, nega a primeira ou, vou repetir, a segunda. Pronto. O que nós temos aqui? Ó, nós temos o conectivo I aqui, temos o conectivo OU aqui, conectivo I, conectivo OU. Então, nós podemos fazer aqui a distributiva, né? Vamos fazer essa primeira distributiva aqui. Distributiva da, no caso aqui é da conjunção. Vamos lá. Então, eu vou ter, ó, P, vai ficar PI, negação de P, PI, negação de P, ou a outra, PI, Q. PI, Q. Vou repetir aqui, ó. I, negação de P ou negação de Q. Então, o que nós temos aqui? Algo que a gente já sabe. Isso aqui, ó, nós já sabemos que P e não P é falso, né? Sabendo que P e não P é falso. Então, a gente vai ter aqui, ó, falso ou P e Q e não P ou não Q, certo? O que mais que nós temos aqui, ó? Falso ou essa proposição. Então, a gente vai usar lá a identidade, né? Propriedade da identidade da disjunção. Diz o quê? Que se a gente tem F com uma proposição, isso aqui é a própria proposição. Então, entre esse e esse, a gente pode só repetir P e Q
I, negação de P ou negação de Q, certo? E aí, o que vocês podem estar observando? Quando a gente fala de equivalência, lembra que eu sempre falo que a ida vale a volta, né? Então, por exemplo, se a gente tem negação de P e Q equivale a negação de P ou negação de Q. Assim como a negação de P ou negação de Q equivale à negação de P e Q. A ida e a volta que é válido. Então, o que a gente pode fazer? Voltando à negação de... Aqui, ó. Do ou, né? Não, no caso é do i. Voltando à negação do i. Então, vai ficar P e Q e negação de P e Q, certo? O que nós temos aqui, ó? Olha para cá. Eu tenho uma proposição aqui e eu tenho a negação dela aqui, né? P e Q, negação de P e Q. Isso aqui ligado pelo i, nós já usamos essa regrinha, que é o quê, ó? Sabendo que, vou até botar assim, ó, vamos chamar isso aqui de A e esse aqui é negação de A. Que A e negação de A, isso aqui é falso. Então, o resultado, simplificando essa proposição aí, o que é que nós temos? Uma falsidade, certo? Então, isso aqui é o resultado da simplificação. Isso aqui, ó, é igual a falso. Nem sempre você vai achar um valor lógico, falso ou verdadeiro. Você pode achar um P, você pode achar P condicional Q e R, enfim. Você pode achar qualquer expressão aqui, entendeu? Nesse caso aqui, eu encontrei o valor lógico falso, fazendo a simplificação dessa expressão. Então, é assim que a gente pode estar trabalhando com a equivalência. E aí, a gente tem o chamado forma normal das proposições, né? E essa forma normal das proposições, né? Definição diz o seguinte: disse que uma proposição está na forma normal, Fn, se somente se, quando muito contém os conectivos de negação e ou seja, vai ser a forma normal de uma proposição se ela for ligada somente por esses três conectivos. Um deles, né? Pode ter negação conectivo i, negação conectivo ou, conectivo i, conectivo ou, enfim. Ela tem que ser ligada somente por esses conectivos. Aí a gente diz que é a forma normal. Por exemplo, ó, negação de P e negação de Q, aqui é uma forma normal. Essa outra também forma normal, essa aqui também forma normal, ligada somente por esses três conectivos, certo? E aí toda proposição pode ser levada a uma forma normal. Você pode desenvolver ela para chegar à equivalência da sua forma normal. Como que você faz isso? Eliminando as condicionais e eliminando as bicondicionais. Como que você vai eliminar esses conectivos? Usando as equivalências correspondentes. Onde tiver P condicional Q, você vai trocar por negação de P ou Q. Aonde tiver P bicondicional Q, você vai trocar por essa expressão. E aí você encontra aí a forma normal. E aí essa forma normal, ela pode ser dois tipos. A forma normal conjuntiva e também a forma normal disjuntiva. Vai ver cada uma delas. A forma normal conjuntiva, né? Ela segue as seguintes condições. Para que você encontre a forma normal conjuntiva, ela deve conter, quando muito, os conectivos de negação, o i e o ou, conter somente esses conectivos. A negação não aparece repetida, não pode aparecer negação da negação, e ela não tem alcance sobre os conectivos i e conectivo ou. Por exemplo, negação de P ou R. Esse caso aqui, essa negação, ela incide sobre o conectivo. Agora, se você tiver negação de P ou negação de R, nesse caso aqui, está válido. Porque a negação é sobre a proposição e não sobre o conectivo. Então, se tiver esses casos aqui, você tem que desenvolver.
E o ou não tem alcance sobre o i. Isto é, não há componentes para a gente estar fazendo esse tipo de distributiva. Ó, o ou fora e o i dentro do parênteses, que aí, nesse caso aqui, você tem que fazer a distributiva, certo? Então, nessas três, acatando essas três condições, você encontra a forma normal conjuntiva. E aí, como é que você faz, né? Para toda proposição, você pode determinar a forma normal conjuntiva, né? Eliminando condicionais e bicondicionais, substituindo ela por suas equivalências, né? Nós já conhecemos. Eliminando as negações repetidas, as duplas negações, e substituindo as distributivas e desenvolvendo as distributivas. Isso vale tanto para a forma normal conjuntiva como para a forma normal disjuntiva. Então, o que a gente vai fazer? Elimina as condicionais e as bicondicionais, substituindo pelas equivalências. Se tiver dupla negação, elimina. E se tiver situação que deve ser feita a distributiva, você deve fazer. Então, vamos ver aqui um exemplo. Determinar a forma normal conjuntiva dessa proposição aqui. Então, vamos lá. Analisando ela, o que a gente tem aqui? Essa negação, você olha assim, essa negação está incidindo sobre quem? Sobre uma proposição ou sobre um conectivo? Vamos ver. Como ela está fora do parêntese maior, olhando para o parêntese maior, quem é o conectivo mais forte? É esse aqui, ó, o conectivo ou, né? Então, essa negação aqui, ela está incidindo diretamente sobre o conectivo ou. Então, nós já vamos ter que eliminar isso aqui. Não tem condicional, não tem bicondicional, né? Então, vamos para a condição que a gente tem. Então, vamos eliminar. Fazendo o quê? Fazendo a negação do ou. Então, ó, o ou está dividindo essas duas partes. Ó, essa parte e essa parte. Então, vamos negar. Como que a gente faz a negação do ou pela regra de Morgan? Nega a primeira parte. Então, nega a primeira parte. Quem é a primeira parte? É P ou Q e negação de Q. Essa é a primeira parte. Muda o conectivo de O para I e nega a segunda parte. Negação de Q e R. Prontinho. Vamos analisar mais uma vez. Essa negação aqui está incidindo sobre quem? Ela está incidindo sobre este conectivo I. Essa negação aqui também está incidindo sobre o conectivo I. Então, nós vamos ter que novamente usar a regra de Morgan para eliminar a negação sobre o conectivo. Então, vamos lá. Negação da conjunção. Aqui nós temos duas partes, ó. Essa e temos essa. Aqui nós temos o Q e nós temos o R. Vamos lá. Nega a primeira, então negação de P ou Q. Troca o I por O, nega a segunda. Negação da negação de Q. Vou fechar aqui. Ó. E negação do I, de novo. Nega a primeira, troca o I por O e nega a segunda. Vamos analisar o que é que nós temos? Nós temos uma dupla negação aqui que nós devemos eliminar. As negações aqui dentro desse parênteses estão sobre as proposições, então tá ok. Mas nós ainda temos essa negação que incide sobre esse conectivo. Então, nós precisamos agir sobre essa negação e essa dupla negação. Então, vamos lá. Negação do ou, pela regra de Morgan. Nega a primeira, que é o P, troca o ou por I e nega a segunda, que é o Q. Ou dupla negação, elimina, negação da negação é a própria proposição, né? E negação de Q ou negação de R. Prontinho. Pronto, está tudo ok. As negações incidindo sobre as proposições. Não precisa fazer, deixa eu ver aqui se precisa fazer alguma distributiva. Aqui nós temos negação, né? Então, nós temos um parênteses aqui. Deixa eu só arrumar aqui, que tem que ter cuidado com esses parênteses aqui.
E nós fizemos a negação deste parênteses, então esse resultado aqui permanece dentro do parênteses, aí nós temos um parênteses maior aqui fora, não é isso? Então, vamos ver aqui. Então, ó, organizando parênteses, a gente vê que ainda não está ok não, né? Por quê? Nós temos aqui, ó, o conectivo OU está incidindo sobre o conectivo I. Então, nós temos aqui para fazer uma distributiva. Então, vamos lá. Vamos distribuir. Q ou negação de P, vai ficar Q ou negação de P, e Q ou negação de Q. É isso? Aqui, ó. Q, negação de Q. Aí, I, negação de Q, ou... Esse aqui tá tudo ok. Vamos ver o que a gente ainda tem para arrumar aqui? Aqui tá ok, né? Não tem mais nada. Isso aqui, ó, é o quê? Q ou negação de Q. Pela regrinha lá da disjunção, né? Se você tem uma proposição ou uma negação dela, o valor lógico disso aí é verdadeiro. Esse valor lógico aqui é verdadeiro, certo? Então, o que que sobra para a gente, ó? Q ou negação de P e negação de Q ou negação de R, certo? Então, aqui, ó. Pronto, eliminamos as negações duplas, né? Eliminamos as distributivas, agora nos sobrou isso aqui. Então, aqui é a forma normal conjuntiva, certo? E aí, a forma normal disjuntiva segue os mesmos critérios, né? Ó, as mesmas substituições. Então, vamos fazer aqui um exemplo da forma normal disjuntiva, ó. Então, nós temos a presença da condicional. O que que a gente faz? Substitui pela equivalência dela. Que é o quê? Nega a primeira, conectivo ou, repete a segunda. Esse aqui é o primeiro parênteses. E, agora, ó, nega a primeira, conectivo ou, repete a segunda. Certo? Então, o que que nós temos aqui, ó? Se a gente quisesse, ainda poderia fazer uma distributiva, né? Porque eu tenho aqui essa proposição, né? Aqui é I, aqui dentro eu tenho um OU, então esse OU aqui, esse I aqui está incidindo sobre esse conectivo. Eu posso desenvolver isso aqui. Então, vai ficar como? Negação de P ou Q e negação de Q ou negação de P ou Q e P, certo? Então, a gente tem isso aqui. Fiz a última distributiva, né? Então, vamos só arrumar isso aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente pode estar fazendo. Dentro dos parênteses, né? Eu tenho um conectivo... Opa, aqui é uma... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. É uma negação, né? Isso aqui. Só arrumar aqui. Então, eu tenho o conectivo I incidindo sobre o conectivo OU. Conectivo I incidindo sobre o conectivo OU. Então, dentro dos parênteses, eu vou fazer de novo a distributiva. Então, ó, Q, negação de Q, I, negação de P, fecha. Ou, negação de Q e Q. Prontinho. Ou, agora eu vou para esse segundo aqui, ó. P, deixa eu apagar aqui. P e negação de P. Então, P e negação de P, que é P aqui. Ou P e Q, né? Então, nós temos isso. E aí, olhando para cá, vamos ver se a gente pode eliminar alguma coisa, que é P. Nós temos aqui, ó, esse parênteses, nós temos esse aqui. O que que nós temos aqui? Algo pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não. Então, nós temos duas negações aqui, ó, ou duas falsidades, né? Aqui. Então, vai ficar
negação de Q e negação de P, ou falsidade, ou P e Q. Vamos lá? Então, ó, se eu tenho falso com falso, no ou continua sendo falso, né? Então, essas duas falsidades aqui transformam em uma. Negação de Q e negação de P, ou, aqui, ou, P e Q. Se você tem uma proposição com valor lógico falso, né? Lembra lá da regrinha? Então, basta repetir a proposição. Então, você vai ter negação de Q e negação de P, ou P e Q, certo? Então, basta desenvolver até aqui, ó, não tem mais nada a ser feito, né? Vai ficar só repetindo. Então, nesse caso aqui, se a gente olhar, não, né, nem tem propriedade, uma proposição comum aqui não, certo? Então, essa é a forma normal conjuntiva. Basta estar fazendo as substituições e chegar a uma proposição que envolva negação e o conectivo e. E aí, para terminar esse assunto, né, a gente tem o princípio da dualidade. Então, seja P uma proposição que contém os conectivos negação e o conectivo ou, a proposição que resulta de P, trocando cada símbolo I por ou e cada símbolo ou por I, chamada de dual de P. Então, quando a gente faz essa troca de I por ou e ou por I, a gente tem uma proposição dual. Então, vamos ver aqui um exemplo. Determine a dual desta proposição. Então, aonde tem I, nós vamos trocar por ou, e aonde tem ou, nós vamos trocar por I. Então, vou chamar aqui, ó, de a proposição Pzão, eu vou chamar de negação de P e Q, ou negação de E. A dual dela, vou botar aqui, ó, dual de P. Vai ser o quê? Negação P. Aonde tem I, eu vou trocar por ou. Aonde tem ou, eu vou trocar por I. Prontinho. Essa aqui é a dual de P. Essa foi fácil, né? Então, aqui a gente termina o assunto de método dedutivo e álgebra das proposições. Vai ficando aqui na plataforma a lista de exercício, o fórum e o material de apoio com exercícios resolvidos, tá bom? E na próxima aula a gente vai estudar a unidade 5, que trata sobre regras de inferência. A gente vai continuar trabalhando com essas propriedades, a gente vai conhecer outras propriedades para a gente conseguir fazer inferências e deduções, ok? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.